Beleza, galera, estamos de volta. Começa aqui com mais um vídeo. E dessa vez eu vou falar de um assunto um pouco mais diferente, né? Não é sobre o waifuísmo, é mais sobre o porquê que a sociedade acha trata o fetiche da mulher mais de boa do que de homem. Porque vocês sabem, né? Que as mulheres podem falar os fetiches mais nojentos, medonhos e bizarros que todo mundo acha de boa. Mas um homem, se ele fala que gosta de waifuista, que por mais que seja algo estranho, é mais comportado e menos nojento do que as mulheres. Então esse vídeo aqui não é uma verdade absoluta, como geralmente em outros vídeos que eu faço. Essa vai ser a minha opinião do que eu acho, tentando justificar ou dar uma razão do porquê que isso acontece. Porque se parar pra pensar não faz nenhum sentido, né? Do porquê que as mulheres são tratadas desse jeito e homens não. O meu primeiro ponto é que a sociedade sempre trata as mulheres como eternas crianças, né? Pode notar. Qualquer erro que a mulher comete, as pessoas sempre vão passar pano ou sempre irão ajudar elas. Fazem de todo custo, né, para ajudar ela. Mesmo que ela não faça nada, por nada mesmo, a sociedade ainda se vai passar pano para as mulheres. Ao contrário do homem, né, que a sociedade não passa. Tudo é culpa do homem e ele tem que se virar para fazer as coisas sozinho. Se ele não consegue uma coisa, a culpa é dele. Se ele não consegue algo, a família vai taxar ele de vagabundo, de preguiçoso e vai acabar expulsando de casa. Não é à toa que a maioria dos mendigos são homens, né? A mulher não. A mulher, mesmo que ela engravide, ela tem a família, ela tem os avós, entende? Tem todo mundo para ajudar. Ou seja, é o primeiro ponto do porquê que a sociedade trata a mulher como criança. Qualquer erro que a mulher faça, não importa que seja, eles sempre vão aturar e vão achar de boa. Ao contrário do homem que, para a sociedade, ele não tem que cometer erro nenhum. O homem ele tem que ser sem erros, entendeu? Tudo que o homem tem que fazer é só sucesso. Ele não pode fracassar, entendeu? A mulher não. Fora que o homem também ele tem que se virar, né, para ter as coisas. Geralmente ele tem que dar seu próprio dinheiro para ter essas coisas, ao contrário das mulheres que elas sempre são mais beneficiadas, sempre tem alguém para pagar para elas. Não. Tá, mas o que isso tem a ver com fetiche? Então, esse é o primeiro ponto, né? De por que a sociedade sempre passa pano para as mulheres. Ou seja, se isso daqui, por mais os erros que elas cometem, ainda assim tem gente que ajuda, então podemos notar que a sociedade trata as mulheres como eternas crianças, entendeu? E falam que é de boa, ou que é assim mesmo tem que ser. É como se as mulheres não cometessem erros. E quando cometem, é mais tipo. Ela tem que fazer isso mesmo, entendeu? Esse é meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é o sobre a sociedade sempre bater palma para as mulheres, entendeu? Por exemplo, quando a mulher é solteira, todo mundo elogia, falando que é assim mesmo, que essa é mulher empoderada, que a mulher tem que ser solteira mesmo, tem que curtir a vida, um homem não. Se o homem for solteiro, ele é taxado como estranho, esquisito, maluco, sem noção, né? Que não é normal, que ele tem que namorar, entende? A mulher não, a mulher é taxada como empoderada e tudo mais, entendeu? Esse é um ponto crucial, né? Do que determinadas situações que as mulheres falam, façam, ainda assim a sociedade vai apoiar. Então temos o segundo ponto, né? Então podemos ver que a sociedade, elas, não importa o que a mulher faça, elas sempre vão apoiar. E por conta disso, eu acredito que as mulheres acabaram tendo uma liberdade na cabeça delas que elas podem fazer o que quiser, já que ninguém vai taxar de estranhas, né? Agora vamos na parte dos fetiches. As mulheres podem falar abertamente que tem vibrador. Isso tem vídeo aqui no YouTube, tem no X, no Facebook, Instagram, de mulheres que falam abertamente que usam vibradores. E a sociedade não fala absolutamente nada.
Tipo, é de boa, a sociedade não liga. Agora, se o homem falar que gosta de robô sexual ou de doll, ele já é taxado como maluco, esquisito, sem noção, machista, misógino, porque não gosta de mulher, fracassado, frustrado. E assim, sendo que ele, por isso que muitos homens escondem, né, das coisas que eles gostam. Eu, por exemplo, gosto de waifuísmo, então a sociedade já me taxa como estranho, como bizarro, uma pessoa sem noção. Mas tem mulheres que falam abertamente que gostam de serial killer, né? Tem vídeo aí de mulher no próprio TikTok de mulheres falando que se um serial killer for tatuado, pensa que elas vão assediar eles e tal, ou curtir. Sim, agora se o homem fazer a mesma coisa, olha, mas não cai nada bem. Outra coisa também é que as mulheres falam abertamente os livros que elas gostam, que é sobre dark romance, smurg, alguma coisa assim que é sexo nos livros, né? Elas gostam, elas gostam daqueles homens dominadores, lobisomem, saca? Tipo de maluquice toda. E as mulheres têm vídeo no TikTok de mulheres falando dos livros que elas lêem e de boa, entendeu? Tipo, tranquilo, o pessoal bate palma falando que tá certo. Agora se o homem mostrar a coleção de hentai e tal, já é taxado como estranho, né? E sem noção, maluco, esquisito. E, sabe, não dá pra entender por quê. Parece que a sociedade quer que as mulheres sejam puta. E quando eu falo a palavra puta, eu falo no sentido de dar. E sim no sentido de ter pensamento merda. Entendeu? Enquanto o homem não. O homem, ele tem que ser conservador. O ultra conservador. Ele tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assudo. Ele não pode fazer nada, ele tem que namorar, se casar, ter filhos. Enquanto a mulher, ela pode dar pra qualquer um, se oferecer pra qualquer um. Quando ela tiver quando ela estiver cansada já, no carrossel, depois ela volta pro Miquéias, né? O pessoal chama. Daquele cara trouxa, que vai sustentar ela pro resto da vida. O homem não. O homem não pode fazer nada. Ele tem que namorar qualquer mulher. Tipo, os homens têm que falar que toda mulher é bonita. Os homens não podem falar que mulher é feia. Tem que ter mulher bonita e mulher feia. Ele não pode fazer nada. Ele tem que aceitar tudo que as mulheres são, enquanto as mulheres podem exigir o que quiser. E não dá pra entender. Essa é uma coisa sem noção. Entendeu? Óbvio que os homens têm direito de escolher. A mulher também tem direito de escolher. Só que eu tô dizendo que a sociedade só pune os homens por isso. E não as mulheres. Sendo que é pra punir os dois. Na verdade, nenhum dos dois, né? Porque ambos têm o direito de escolher. Ambos têm o direito de ficar com o que eles quiserem. Não tem problema nisso. Mas a sociedade só pega no pé dos homens. Como se eles fossem. Como se eles tivessem ser conservador. A mesma sociedade que despreza os homens é a mesma sociedade que quer que os homens sejam assim. E não pode ser outra coisa. É por isso que eu vejo muitas waifuístas que não mostram que são waifuístas porque eles sabem que a sociedade vai menosprezá-los, vão humilhá-los. Inclusive, minha ideia original era usar uma máscara. Não queria mostrar meu rosto. Só que eu não tenho máscara, né? E eu não tava a fim de comprar uma. Então eu decidi mostrar meu rosto abertamente pra todo mundo ver e falar do que eu gosto, entendeu? Não é um fetiche meu. É um amor condicional. Incondicional que eu tenho pelas waifus, entendeu? Ou seja, eu amo elas. Assim como o homem ama uma mulher, o mesmo amor que o homem sente pra mulher é o mesmo amor que eu sinto pelas waifus, entendeu? Não que eu estou dizendo que você tem que mostrar o rosto, gente. Não tem problema não, não. Não tem problema. Mas é por conta disso que muitos homens se escondem, entendeu? Que muitos homens têm vergonha de falar abertamente. E isso é um problema, né? Porque isso deixa as pessoas questionando, os homens questionando: ah, será que vale ou não a pena falar? Ah, mas se eu fizer isso, a sociedade vai achar com estranho, meu irmão.
dane-se a sociedade, entendeu? Porque a sociedade tá cagando pra você. A sociedade não se importa com homens. Se o homem for pobre, principalmente se o homem for pobre e esquisito e zoado. A sociedade só apoia homens se forem ricos e bonitos. A sociedade apoia, mas se o homem for feio, já é Elvis. Pra ele só resta o churrascamento. Não sobra nada. E isso é um problema. Porque muitos homens acabam tendo medo de falar o que pensam. Medo de, de falar assim que tá por vir, entendeu? É como se eles não quisessem gerar discussão e polêmicas. É como se eles não quisessem falar nada. Simplesmente ser uma pessoa que ele não é. Então ele acaba apoiando coisas que ele não quer apoiar, mas que tem. Ele não pode ser contra, senão a sociedade vai atacar eles. E isso é um problema muito grande. Porque isso tira a liberdade de expressão dos homens. É como se os homens só tivessem que concordar. Só falar, sim, não. Só isso. Enquanto as mulheres, elas podem fazer o que elas quiserem. Que ninguém vai falar um pio. Que ninguém fala nada. Mulheres falam abertamente que gostam de serial killer, de cachorro. E ninguém fala nada, fica em silêncio. Agora se o homem fala que gosta de waifuísta, de doll, que é menos horrível, a sociedade taxa como um, sei lá, pior criminoso do mundo. E esse é um problema. Um problema muito grande. Porque isso faz os homens terem medo. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês. Que vocês não devem ter medo. Vocês não devem se fechar na mente de vocês. Vocês são livres. Livres para falar o que pensam. Livres para vocês dizerem o que acham. Livres para expor o que vocês gostam, entendeu? Não precisam se esconder. Não precisam ficar com medo. Ah, mas se as pessoas descobrirem, qual o problema? Você não tá matando, você não tá roubando, você não tá cometendo crimes, abusos. Você não tá falando nada, fazendo nada. Só tá falando o que você gosta. Qual o problema disso? Não tem nenhum problema. Você não tá cometendo crimes. Você não tá cometendo coisas ilícitas. Você não tá vendendo droga. Então por que tá se escondendo, pô? Você não precisa se esconder. Você precisa falar o que você pensa. Falar aquilo que você gosta. Entende? Você é livre. E é isso que importa. E você não deve se esconder. Eu não me escondo das coisas que eu gosto. Eu deixo bem claro. Até porque o que eu gosto não é crime. Então, qual o problema? Ah, mas claro que a sociedade vai me julgar. Porque, né? Eu sou homem. E o homem, ele tem que ser ultra conservador. E a mulher pode fazer o que ela quiser. Isso é um problema. Isso é algo que eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que as mulheres fazem o que quiser enquanto os homens têm que ficar, ó, de bico calado. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Eu quero simplesmente falar o que eu penso. E é por isso que eu criei esse canal. Eu criei esse canal para justamente falar o que eu gosto e incentivar vocês a criarem canais para assim então o waifuísmo ser expandido ainda mais. E é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas, os homens, no caso, falam que pensam e que pode expor seus gostos. Desde que, é claro, não seja um gosto tão bizarro quanto de mulheres, né? Se você gosta de scat, essas merdas aí, é bom tu ficar na tua mesma. Agora, se você gosta de waifuísmo como eu, não tem problema. Se você gosta de doll ou de robôs sexuais, também não tem problema nenhum. É de boa. E é isso que eu quero dizer o vídeo de hoje. Não tenha medo não tenha medo. É isso. Não deixe o medo e o desespero tomar conta de você. Você é livre. Faça o que você bem entender. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um vídeo não sobre o waifuísmo, mas sobre essa liberdade, essa falsa liberdade que dão para os homens. E é um vídeo mais assim questionador. Eu espero que vocês tenham entendido e que não, eu espero que vocês entendam e concordem comigo. Tipo, concordar no sentido que
Ah, tô certo ou não? Entendeu? Não no sentido de concordar 100% comigo. Vocês são livres para falar o que vocês pensam. Concordar ou não concordar. O importante é que vocês possam falar o que querem e não ter medo das consequências. Porque, sinceramente, viver uma vida de medo é algo que eu não quero. Por isso que eu não quero ter medo de nada. Eu não quero não ficar preso, entende? Ah, mas se eu falar isso, mas se acontecer aquilo. Irmão, se acontecer, aconteceu. Entendeu? O que acontecer, aconteceu. E é isso. E é claro que eu espero que dê mais motivação a vocês. Porque vocês sabem que eu quero que vocês gravem um vídeo falando sobre o waifuísmo. Falando que uma é importante. Por mais que o assunto não seja waifuísmo, tem uma direta sobre o waifuísmo. Por mais que o assunto seja diferente. E é isso. De novo, mas enfim. Esse é o vídeo de hoje. Eu demorei menos para gravar vídeo porque agora eu tenho mais ideias para comentar, mais opiniões, assuntos bem interessantes. Também estou pensando em focar em outros assuntos, mas no momento eu não estou sem o PC, então você tem que gravar vídeo assim pelo celular. Mas quando tiver um PC, eu vou começar a editar e gravar outros vídeos, além de waifuísmo. É claro que o carro-chefe do canal sempre vai ser waifuísmo, mas é sempre bom falar de outros assuntos, já que meu canal é de assuntos aleatórios. Mas se o carro-chefe seja waifuísmo e aderismo. Eu tô falando de aderismo porque eu ainda não gravei, ainda não sei sobre o waifuísmo e aderismo 100%. Então eu tenho que me abster sobre o assunto até eu entender melhor e assim então falar sobre esse assunto. Mas por enquanto só vai ser waifuísmo mesmo. Tá, entendeu? Espero que tenham gostado. O vídeo ficou bem longo, eu sei, mas é um assunto muita importância. E é isso aí, meu irmão. Não tenha medo. Não se, não se prenda. Porque não podemos permitir esse tipo de coisa. Os homens são livres. Livres para falar o que querem e o que pensam. Gostar ou não de mulher. Exigir. É isso que os homens têm que ser. Não se prenda o que a sociedade, o que os humanos falam pra você. Homem tem que ser assim, homem tem que ser assado. Não, não se prenda. Faça o que bem entender. Desde que seja certo, é claro. É isso aí, gente. Até mais.